Filmes sobre true crimes com serial killers têm ganhado cada vez mais destaque, muito pelo fascínio de entender como uma pessoa pode cometer tais atos monstruosos. A Netflix tem investido ainda mais nesse tipo de conteúdo com séries, documentários e filmes, como é o caso da série Dahmer, no qual temos o Evan Peters interpretando um psicopata canibal. Hoje falarei sobre 5 filmes de true crimes com serial killers para vocês que gostaram da série da Netflix. Eu farei uma parte 2 só com séries e documentários. Essa parte 1 vai ser só com filmes, então não deixe de se inscrever para não perder a parte 2, porque nessa primeira parte só vai ter filmes. Aproveita e ativa o sininho e deixa o like para que esse conteúdo chegue a mais pessoas interessadas pelo tema. Eu sou o Kaique e sejam todos muito bem-vindos ao Conservatório Pop. Muito está se falando sobre a série da Netflix do Jeffrey Dahmer, e não por acaso está sendo um sucesso, afinal a série mostra parte que não costuma ser mostradas em filmes e séries do tipo, a vida da vítima. Porém, uma coisa que as pessoas não sabiam é que essa história macabra também já foi adaptada para as telonas. Para esse vídeo resolvi trazer 2 filmes do canibal. O primeiro é Dahmer, a Mente Assassina. Interpretado pelo Jeremy Renner, ele mesmo o Gavião Arqueiro do MCU, temos uma história não linear, ou seja, o filme mistura fatos de sua adolescência com cenas de alguns assassinatos praticados pelo canibal. O filme de 2002 teve como diretor e roteirista David Jacobson, e o Jeremy Renner foi indicado ao prêmio de melhor ator no Independent Spirit Awards de melhor ator, mas não levou a premiação. Outro filme do Jeffrey Dahmer que resolvi trazer é mais recente, mais precisamente do ano de 2017. O nome do filme é Meu Amigo Dahmer, e nele conta a história do final da adolescência de Dahmer, mas também de seu amigo Beckenderf, que também é o autor da obra original, né? Que esse filme ele é uma adaptação para os cinemas da obra original do livro da graphic novel do Beckenderf. Beckenderf foi colega do futuro serial killer durante o ensino médio, numa cidadezinha de Ohio, no final dos anos 70. Beckenderf mostra por outra perspectiva os acontecimentos do assassino e de sua adolescência, como o alcoolismo, as experiências que fazia com bichos e como os pais de Dahmer o ignoravam em meio a um divórcio conturbado. O filme teve como diretor e roteirista Mark Meyers, e é uma adaptação do livro homônimo de John Beckenderf, como eu já disse, né? Então deixa aí nos comentários se você já leu essa graphic novel, se você já assistiu esses filmes aí, que eu quero saber o que vocês acharam desses filmes e dessa graphic novel. Vítima de abusos durante a infância, Aileen Wuornos, que é interpretada por Charlize Theron, tornou-se prostituta ainda na adolescência. Ela está prestes a acabar com a própria vida quando conhece Shelby, personagem de Christy Reese, uma jovem lésbica com quem acaba se envolvendo. Certa noite, depois de ser agredida por um cliente, Aileen acaba matando o sujeito. O incidente desencadeia uma série de outros assassinatos, que faz com que ela fique sendo conhecida como a primeira serial killer feminina dos Estados Unidos. O filme de 2004 teve como diretor e roteirista Patty Jackson. Pode ser meio injusto colocar esse filme nessa lista, afinal a Aileen ela não é considerada uma psicopata em si, né? E no filme mostra bem esse lado dela. Segundo algumas críticas, o filme é muito bom por conta disso. Afinal, ele mostra a dubiedade da vida dessa personagem que foi vítima de preconceitos durante toda a sua vida. A atuação de Charlize no filme é muito elogiada pelos críticos e por pessoas que viram o filme, sendo um dos destaques do longa. Aileen foi condenada por 7 assassinatos entre 1989 e 1990. Ela disse que agiu em legítima defesa, se protegendo quando os clientes tentaram estuprá-la, embora ela constantemente mudasse seus relatos dos acontecimentos. Ela foi presa em janeiro de 1991 e recebeu 6 sentenças de morte, nos julgamentos que foram de 92 a 93. Wuornos foi executada em outubro de 2002 na prisão estadual da Flórida via injeção letal. Conheço pessoas que viram esse filme e falam muito bem dele, falam que a Charlize Theron está maravilhosa nesse filme, tanto que esse é um dos filmes que catapultou a ascensão dela para Hollywood, né? Depois ela recebeu muitos papéis famosos e tudo mais, por conta desse filme em que ela tá muito bem. Ela é um dos destaques do filme e ela consegue mostrar bem essa parte da personagem, assim, essa dubiedade dessa personagem que sofreu preconceitos, mas que cometeu crimes, né?
Aqui chegamos num serial killer que já é bem mais conhecido, né? A cinebiografia dele tem como ator principal o Zac Efron, interpretando o serial killer que matou pelo menos 30 mulheres em 7 estados norte-americanos durante a década de 1970. Bundy se tornou famoso em todo o país, em parte por causa da sua fama de sedutor, que levou a conquistar várias fãs, e em parte por ter efetuado sua própria defesa nos tribunais. Então o Ted Bundy, ele era uma pessoa bem egocêntrica, então quando chegava no julgamento, ele falava: eu não preciso de advogado, eu mesmo vou advogar pra mim mesmo aqui e tudo mais. Então ele é uma pessoa bem egocêntrica, né? Dá pra perceber isso, conhecendo a história assim do caso, né? Dá pra saber que ele era uma pessoa bem egocêntrica. A trajetória do psicopata é contada pelo ponto das mulheres que amou: Liz Kendall, interpretada pela Lily Collins, com quem se casou, e Carole Ann Bone, interpretada pela Kai Scodelario, amante que o apoiou durante o longo julgamento nos tribunais. O longa tem como diretor o Joey Berlingham e o roteirista o Michael Wary. O fato de o filme mostrar o ponto de vista da Liz Kendall e da Carole Ann Bone mostra como um assassino psicopata pode ser sedutor, inclusive mostrando como algumas mulheres continuavam apaixonadas por ele mesmo após ele ser preso. O filme de 2019 tem uma nota de 55% no Rotten. Alguns criticaram o fato do filme não mostrar como o assassino era misógino e preconceituoso, para mostrar só suas fugas e julgamento, quase como romantizando o personagem do serial killer. Mas e vocês, o que acharam do filme? Deixa aí nos comentários aí se vocês assistiram, se vocês acharam que esse filme romantizou demais o Ted Bundy, se vocês acham que era essa a intenção, né, dar uma romantizada no Ted Bundy para mostrar como ele é sedutor, para mostrar como pessoas psicopatas podem ser sedutoras e perigosas, né? Após quase uma década de negação, antes de sua execução em 1989, ele confessou 30 homicídios em 7 estados diferentes, de 1974 a 1978. Porém, o real número de vítimas pode ser bem maior do que o relatado pelo psicopata. Um prédio em Rillington Place, na Londres de 1949, é administrado por John Christie, interpretado por Richard Attenborough. Um homem de meia idade aparentemente despretensioso. Na verdade, seu comportamento esconde um serial killer. Ele, para atingir suas vítimas, dá dicas médicas e faz pequenas consultas no seu próprio apartamento. Sua próxima vítima é a nova moradora do prédio, Barry Evans, interpretada por Judy Jackson, que é casada com Tim Evans, que por sua vez tem como ator o John Hurt. Beryl descobre que está grávida, mas o casal não pode ter o bebê. Entretanto, não podem pagar por um aborto. John Christie se oferece para fazer o aborto, porém Tim está ciente de que sua esposa pode morrer. O filme de 71 é uma adaptação feita por Clive Exton a partir do livro 10 Rillington Place, de Ludovic Kennedy. O filme mostra um pouco do serial killer inglês que cometeu as suas atrocidades nos anos 40 e 50. Estima-se que ele matou cerca de 8 pessoas, incluindo sua esposa Ethel. Ele foi julgado e enforcado por homicídio em 1953. Então esse é um serial killer que não fica nos Estados Unidos, né, onde a maioria dos filmes, das séries, dos casos reais de serial killers são nos Estados Unidos. Dessa vez esse serial killer foi na Londres antiga de 1949, então eu resolvi trazer ele aqui para ser um diferencial, né? Então me diz aí nos comentários se você já conhecia esse caso do John Christie e se vocês já assistiram esse filme de 71, o que vocês acharam dele. 1º de agosto de 1969. 3 cartas diferentes chegam aos jornais San Francisco Chronicle, San Francisco Examiner e Vallejo Times Herald, enviadas pelo mesmo remetente. A carta enviada ao Chronicle trazia a confissão de um assassinato e as 3 juntas formavam um código que supostamente revelaria a identidade do criminoso. O assassino exigia que as cartas fossem publicadas, caso contrário, mais pessoas morreriam. Um casal de Salinas consegue decodificar a mensagem, mas é Robert Graysmith, interpretado aqui nesse filme pelo Jake Gyllenhaal, um tímido cartunista que descobre sua intenção oculta. Uma referência ao filme Zaroff, o Caçador de Vidas, de 1932. Os assassinatos e as cartas se sucedem, provocando pânico na população de São Francisco. O filme de 2007 tem como diretor o David Fincher e como roteirista o James Vanderbilt. Em seu elenco possui grandes nomes, como Jake Gyllenhaal e Mark Ruffalo. O filme conta as perspectivas dos jornais que receberam as cartas e os seus esforços para desvendar os seus enigmas e assim poderem pegar o assassino antes que mais mortes acontecessem. Na vida real, o assassino do Zodíaco, como ficou conhecido, colocou em suas cartas 4 criptogramas, dos quais 3 ainda não foram decifrados.
tem sido descrito como o caso de assassinatos não resolvido mais famoso da história americana e tornou-se um elemento fixo na cultura popular, inspirando detetives amadores a tentarem resolver os casos e peças de entretenimento como filmes, televisão, romances e videogames. Também vídeos, né? Porque esse vídeo aqui tá falando sobre isso, me influenciando também, né? Vamos dizer assim. O Assassino do Zodíaco fez 14 vítimas reconhecidas em Benícia, Vallejo, Lago Berryessa e São Francisco entre dezembro de 1968 e outubro de 1969. 4 homens e 3 mulheres entre 16 e 29 anos foram os alvos do assassino. Outras pessoas foram consideradas possíveis vítimas. Quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu não sabia que ele se tratava de um true crime. Então, a todo momento eu pensei que no final revelaria quem era o assassino. Porém, quem conhece a história sabe que até hoje a sua identidade não foi revelada. Então, não sabem se ele está foragido ou morto, e possuem apenas um retrato falado do assassino, mas não se tem muita mais informação do que isso. Uma coisa que o filme faz bem é não tentar colocar um ator pra fazer esse serial killer, né? Em alguns momentos tem algum ator ali interpretando ele, só que tipo não dá pra ver direito, porque a câmera tá meio embaçada e tudo mais. Eu acho que é alguma coisa legal de se fazer, porque por mais que tenha um retrato falado dele, às vezes as pessoas podem estar muito em choque e dar alguma informação ali mais equivocada e tudo mais, né? Então eu gostei bastante desse ponto do filme de não mostrar quem era o assassino, porque nós não sabemos quem é. Então seria meio que um chute no escuro você colocar algum ator pra interpretar o assassino, sabe? Então é algo bem legal, um filme que eu acho muito da hora de assistir. É um filme que não se trata em si do serial killer como um todo ali, não se trata sobre o serial killer, não é a peça central, mas sim o enigma, eles tentando descobrir quem que é o assassino para que não aconteça mais morte. É uma coisa que eu gosto bastante. Mas, infelizmente, se trata de um caso muito escroto, muito ruim, uma mancha na cultura americana, né? Esses casos de serial killers sempre acontecem. Eu acho que é um problema mais estrutural dos Estados Unidos em si, né? Não manjo muito, não sou psicólogo, não sei nada, nunca estudei muito sobre isso. Os serial killers se concentram bastante nos Estados Unidos, é onde a gente tem os casos mais graves, né? Então é isso, queria agradecer a todos que chegaram até aqui. Não se esqueçam de se inscrever para não perder a parte 2 em que eu vou falar sobre séries e documentários. Então não deixe de se inscrever aí para não perder nada. Ativa o sininho aí também, porque quando chegar o vídeo vai notificar vocês aí no celular, no computador de vocês. Também não se esqueça de deixar o like e compartilhar para que esse conteúdo chegue a mais pessoas que estão interessadas em assistir filmes sobre true crimes, né, entender um pouco mais. Eu sou uma pessoa que gosta bastante desse tipo de conteúdo, então eu acho que tem mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, então mande para essas pessoas para que elas conheçam o meu trabalho, para que elas vejam filmes aí diferentes e de trazer alguns filmes diferentes, alguns mais conhecidos também. Então não esqueça de mandar para elas. Também vão lá no Instagram, lá onde a gente tem conteúdos exclusivos no Instagram. Todo domingo ali a gente posta as principais notícias da semana para que você se mantenha informado. No Spotify também tem conteúdos exclusivos, mais tempo para abordar alguns assuntos, filmes, séries, jogos, animes. Como um todo, a gente tem mais tempo para destrinchar, trazer mais curiosidades e mais coisas, mais opiniões e tudo mais. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.